Bom dia a todos. 7 de setembro de 2025, dia que a gente celebra a nossa independência como nação e que nós devemos sempre nos alegrar com esse dia, porque é a nossa pátria, como brasileiros, nascidos aqui. E também nos alegrar porque somos filhos da pátria celeste, do nosso Deus. E assim, queremos desejar a todos sejam bem-vindos a mais esse culto e também os que nos acompanham pela transmissão online, de forma hoje diferente. A gente colocou aqui a câmera aqui na frente porque os equipamentos, possivelmente em função do temporal, deve ter dado algum problema ali em cima, mas todos que nos acompanham também pela transmissão sejam bem-vindos a este culto. Damos início através então da aclamação trinitária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Momento então de confissão, convidamos a igreja a se sentar e cantemos os próximos três estrofes e depois faremos então a confissão de forma cantada e com oração também. Nosso socorro está em nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, que temos cometido pecado contra ti
por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós, e por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados, e pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós, e por amor de seu nome nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede, ó Senhor, a todos nós. Cantemos os próximos duas estrofes do hino, certo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Assim como estamos de pé, faremos então uma leitura do Salmo de hoje, Salmo número 1, está na página 758, convido a igreja a abrir suas Bíblias, e faremos então uma leitura de forma intercalada. Antes então do Salmo,
chamamos as crianças aqui para frente. Temos crianças hoje aqui. Para mim, fazer a colocação certinha. Se tiver mais alguma criança aqui hoje também. Então, iremos fazer uma oração, e hoje tinha, o professor Samuel, seminarista, teve um momento também de mensagem. Oramos então ao nosso Senhor. Querido amado Deus, te agradecemos pelo dia de hoje, pela nossa pátria também, abençoa a nossa igreja, e a escolinha de hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quiserem descer, professor Samuel. Então, seguimos com a leitura do Salmo de hoje, Salmo número 1. Faça a leitura dos versículos ímpares e a congregação dos versículos pares. E após, então, a gente canta Glória ao Pai e Filho também. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e a sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Ó misericordioso Senhor, que não poupaste teu único filho, mas entregaste por nós todos, concede-nos coragem e força para tomar a cruz e segui-lo. Ele que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A igreja pode se assentar. Seguimos com as leituras então deste domingo. Primeira leitura de Deuteronômio, capítulo 30,
versículos 15 a 20, na página 291. Nos diz assim: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje, tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, e lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida, a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, a Isaac e Jacó. Até aqui a leitura de hoje. A leitura, então, da carta está no livro de Filemon, é a menor carta das Escrituras, é apenas um capítulo, e vamos fazer uma leitura até o versículo 21. Nos diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio
coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você, no Senhor, este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. Até aqui a leitura da carta de hoje. Seguimos então com a leitura do Evangelho para este domingo. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 35. Nos diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a viram zombam dele, dizendo: este homem começou a construir, e não pode acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais, nem para a terra, nem para o monte de estrume, lançando-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui a leitura do Evangelho. Temos o hino que segue.
Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, para cada um de vocês, o Salvador Jesus, e no Evangelho de hoje, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No Evangelho de João, ele também diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Que Deus, o Espírito Santo, nos abençoe no meditar da sua palavra. Amém. Esse tema, perdão, a escolha que reconcilia, talvez a palavra em destaque nem devesse ser perdão, devesse ser escolha. Hoje de manhã nós já iniciamos o dia aqui fazendo escolhas, né? Porque tivemos escolher se nós iríamos transmitir o culto ou não, e aí escolhemos transmitir. E aí tivemos que fazer como fizemos na primeira vez que nós transmitimos o nosso culto na época da pandemia, usando o celular. E funciona. E acho que dá certo também. O perdão, ele é um tema crucial, um tema fundamental na vida do povo de Deus. Na minha e na tua vida, na vida de cada um de nós. O perdão, ele não é, em nossa vida humana, um ato natural, algo da nossa vontade, mas é uma decisão consciente que nós precisamos tomar, e que nós tomamos movidos pelo amor de Deus por nós. Em outras palavras, significa dizer que o perdão não é um ato natural da vontade humana, mas é, sim, um ato natural da vontade de Deus. Perdão é escolha, não sentimento. E por que o ser humano tem tanta dificuldade em perdoar? Porque o ser humano ele é pecador por nascimento. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz na sua carta aos Romanos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O perdão, ele sempre será desafiador para o ser humano. E será tema de muitas crenças e religiões. Mas para o cristianismo, é um assunto de grande e intenso consumo. Porque o perdão é, de fato e de verdade, a escolha que reconcilia. Na navegação a velas, que era usada antigamente, ainda é hoje, mas muito mais antigamente, costumava-se amarrar uma corda na ponta externa, ou ponta de cima, do mastro da vela principal, e prendê-la na amurada do navio, que são as duas laterais da proa, em forma de um parapeito, onde as pessoas, ou os marinheiros, podiam ali se colocar. Em dias de vento forte, um marinheiro ficava encarregado de esticar e de afrouxar a vela, conforme a força do vento. Se ele mantivesse a vela frouxa, perdia-se velocidade. Por outro lado, se ele mantivesse a vela muito esticada, o vento podia rasgá-la ou até mesmo fazer aquele barco ir a pique. Esse ato de afrouxar a vela era chamado de perdão. O capitão do barco, ele gritava então com esse marinheiro encarregado dessa tarefa, de firmar e soltar aquela corda, ele gritava: perdoa! Isso é, deixa o vento passar. Perdoa
perdoar, ali era deixar passar. De certa forma, é uma escolha. Ele tinha que fazer essa escolha de deixar o vento passar. Perdão é escolha, e é a escolha que reconcilia. O apóstolo Paulo, em sua carta ao seu amado Filemão, reconhecendo a fé desse seu amigo, a fé que ele tinha no Salvador Jesus, e o amor que ele demonstrava com todas as pessoas, ele pede em favor de Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo era um escravo de Filemão, e que havia fugido e se tornado amigo de Paulo, e acabara de se converter à fé em Jesus. Paulo ali está pedindo para Filemão perdoar Onésimo. Ele diz, por exemplo, lá no versículo 10, faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Por que Paulo faria tal pedido? Por que Paulo iria pedir para Filemão perdoar o seu escravo fugitivo? Porque Onésimo havia se convertido, havia ocorrido na sua vida uma mudança, ele havia se arrependido, ele estava vivendo uma nova vida, e isso movia Paulo a interceder pelo seu amigo. Diz Paulo, por exemplo, para Filemão, antes ele era inútil para você, atualmente é útil para você e para mim. A razão de Paulo pedir em favor de Onésimo é a conversão desse escravo. Mas Paulo, ao pedir isso a Filemão, ele faz, de certa forma, uma espécie de apelo. E quando ele apela, pedindo a Filemão que perdoe o seu escravo, ele usa a sua autoridade apostólica, mas também apela ao amor. Ele vai dizer, por exemplo, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, apelando aqui à sua autoridade apostólica que ele tinha sobre Filemão, ele vai dizer, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Paulo podia exigir de Filemão, mas ele diz, eu prefiro pedir em amor. Ainda que sinta plena liberdade em Cristo para ordenar, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Paulo está assim encaminhando aquele novo convertido de volta ao seu dono, para uma reconciliação, num ato, podemos assim dizer, de respeito, de consideração que ele tinha para com seu amigo Filemão. Quando ele diz, eu estou mandando de volta você. Onésimo, né? Ele está mandando Onésimo. Ele diz, quero dizer, o meu próprio coração. Paulo está dizendo que Onésimo havia se convertido e estava unido com Paulo na mesma fé. É como se Paulo estivesse mandando o seu próprio sentimento, a sua própria forma de se sentir, de volta a Filemão.
Aliás, a palavra que é aqui usada nem é a palavra coração no original, mas é a palavra que traduz o sentimento, a forma de a pessoa demonstrar o seu sentimento por alguém. Ainda que sinta plena liberdade, peço em nome do amor. E é assim que Paulo encaminha Onésimo a Filemão. E Paulo pede a Filemão que trate Onésimo como se Onésimo fosse o próprio apóstolo Paulo. Quando ele diz, por exemplo, no versículo 17, portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. De certa forma, Paulo está constrangendo Filemão a agir na fé que está em seu coração. Por mais direito que Filemão tivesse, como dono de um escravo, de até puni-lo por ter fugido da sua casa. Onésimo, muito provavelmente, havia roubado o seu dono Filemão, o que daria, por isso, esse direito a Filemão de castigar ou de punir Onésimo. Mas aí Paulo, sabendo disso, conhecendo essa realidade, ele também propõe assumir o ônus da dívida. Mas ele lembra a Filemão que Filemão também deve a Paulo, quando ele diz, por exemplo, e se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso. Eu pagarei. Paulo estava assumindo o ônus da dívida. Mas aí ele diz, é claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Podemos perceber, queridos irmãos, queridas irmãs, claramente em Filemão, em toda essa carta, que o tema do perdão é aqui tratado como essa escolha que reconcilia. O perdão de Filemão a Onésimo faria com que os dois se reconciliassem a um nível, não como antes, mas a uma nova realidade, não mais de servo e escravo, mas de irmãos na mesma fé. Tudo, porém, começa com o perdão de Cristo. Perdão de Cristo que o próprio apóstolo Paulo foi alvo, quando Cristo chama e o converte, e o faz de um perseguidor no maior dos missionários do Novo Testamento. Perdão que também converte Onésimo. E que faz Onésimo fazer essa escolha de voltar. Uma reconciliação extraordinária que vai desencadear aqui na carta a Filemão uma verdadeira epopeia de reconciliação. O perdão, queridos irmãos, queridas irmãs, gera vida, gera salvação. O perdão é o benefício, a vida e a salvação são a consequência. Nós recebemos o perdão que nos transforma e aí nós podemos viver e usufruir da salvação. Moisés, no seu quarto discurso, que nós ouvimos a parte final hoje, na leitura, quando está ali preparando o povo para adentrar na terra prometida, depois daquela peregrinação de 40 anos no deserto,
pede para o povo fazer uma escolha. E ele diz ao povo: escolham a vida. Moisés dispõe diante do povo duas alternativas. Ele diz: a vida e o bem, a morte e o mal. Mas aí, o apelo que ele faz é para escolher a vida. Ele diz: escolham a vida. Quando ele diz, por exemplo, em Deuteronômio 30, 19 e 20: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Escolham a vida. O salmo que nós lemos também, o salmo de número 1, de certa forma também propõe duas alternativas: o caminho dos ímpios ou o caminho dos justos. O que Moisés está chamando de vida e bem, e morte e mal. O Salvador Jesus, no Evangelho que ouvimos também, fala de uma escolha: amá-lo mais do que pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida. Tomar a cruz e seguir Jesus. Jesus disse: alguém quer vir a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Como eu me torno discípulo de Jesus? É disso que Jesus está aqui falando. No Evangelho de João, no capítulo 15, quando Jesus lá fala da videira e os seus ramos, ele nos mostra claramente que essa escolha que Jesus nos manda fazer é uma escolha que nós podemos fazer porque Ele já nos escolheu antes. Quando Ele diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Se Jesus nos pede para escolher, é porque Ele já nos escolheu antes. Na sua primeira epístola, João vai dizer no capítulo 4, versículo 19, que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Em Jesus, Deus fez a escolha de nos reconciliar com Ele. Deus escolheu nos perdoar. E o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, nos lembra desse ministério da reconciliação, quando ele diz: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não atribuindo aos seres humanos os seus pecados, e nos confiando a palavra da reconciliação. Por isso, meu irmão, minha irmã, perdão é a escolha que reconcilia. Aliás, falando sobre escolhas, C.S. Lewis vai dizer: cada vez que você faz uma opção, uma escolha, esta está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. O perdão, a escolha que reconcilia, transforma a nossa essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes.
O perdão que recebemos em Cristo, que começa no dia do nosso batismo, ele nos torna novas criaturas. Onésimo, ao ser reconciliado com Cristo, estava pronto para se reconciliar com o seu Senhor, Filemão. E é por isso que Paulo prepara todo o ambiente para que essa reconciliação possa acontecer. O Albert Einstein, ele diz assim: se num dia de tristezas tiveres de escolher entre o mundo e o amor, escolhe o amor e com ele conquista o mundo. O perdão, como um ato de amor de Deus por nós, como uma escolha que Deus fez por nós, nos dará o verdadeiro amor, para que nós, com esse amor, também possamos conquistar o mundo para Cristo, pelo nosso viver. Moisés, ele fala ao povo e propõe ao povo escolher a vida, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Ele diz: escolham a vida, ouvir do amor de Deus. E se nós ouvimos do amor de Deus, nossa vida é transformada, nós somos reconciliados com Deus e nós podemos seguir em frente. Ainda falando sobre escolhas, Shakespeare, ele vai dizer: não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito. O perdão não é um sentimento, e sentimentos nem sempre escolhemos. O perdão é e será a escolha que reconcilia. Escolher perdoar é viver. Um poeta e diplomata chileno, que no ano de 1971 ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, chamado Pablo Neruda, ele vai dizer assim: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Se escolhermos perdoar, movidos pelo amor de Deus, seremos prisioneiros das consequências do perdão, vida e salvação. O apóstolo Paulo propôs a Filemão uma escolha baseada na fé. Na fé e no amor que Filemão tinha pelos seus irmãos, pela igreja, pelo povo de Deus. Não é uma escolha para a sua salvação, mas é uma escolha para viver e testemunhar ao mundo a salvação que ele já tinha, através do perdão que ele recebeu de Cristo. Porque Deus o escolheu para perdoar, assim como ele escolheu cada um de vocês, cada um de nós, para nos perdoar, porque o perdão é, sem dúvida nenhuma, a escolha que reconcilia. Jesus escolheu perdoar. Faça você, meu irmão, minha irmã, a escolha que reconcilia. Perdoa, perdoa, perdoa. Amém. Que a paz e o amor de nosso Deus, que nos guarda sempre em Cristo Jesus, que nos escolheu perdoar, também nos guarde para a vida eterna. Amém. Nós vamos cantar do hino que segue, e durante o cantar assim nós vamos também fazer o recolhimento das nossas ofertas. Deus
Queremos saudar novamente todos vocês, também os que nos acompanham pela transmissão. Hoje com um pequena dificuldade aí, mas estamos transmitindo então pelo celular. Temos alguns avisos essa semana. Então hoje, às 19 horas, tem aqui na Capela da Concórdia o movimento Preces de louvor e adoração. Então todos estão convidados aqui para esse momento. O movimento Preces, em geral, ele ocorre na Congregação Cristo e esporadicamente em outras congregações. Então hoje temos a alegria de tê-los aqui conosco às 19 horas. O convite aqui. Também seguimos então com as atividades da semana. Na terça-feira, o estudo bíblico online, às 20 horas. Nas quartas-feiras, a devoção semanal da IELB, promovida pela Diretoria Nacional. Então, aqui na capela também, às 13 horas. E, na sequência, Igreja de Portas Abertas, para quem quiser aqui, também conhecer a igreja, falar com o pastor Márcio, estará à disposição. No dia 12, na sexta-feira, às 14 horas, temos a instrução de confirmandos. No sábado, na próxima semana, então, no sábado, culto às 19 horas e também no domingo, às 10 horas. Esses são os avisos dessa semana e queremos convidar aqui a todos os leigos, os homens, né, da igreja, para este congresso distrital que vai ocorrer, então, em Viamão, na próxima semana, no dia, então, 14, a partir das 9 horas, do lado tem a programação completa. Fica aqui o convite para todos que desejam participar desse momento de comunhão com os irmãos aqui da igreja. Convidamos já desde o domingo passado, né, para ter o convite do culto gauchesco e, na sequência, então, ao meio-dia, um churrasco aqui na Congregação Concórdia. Feito o convite, quem quiser se inscrever, manda um aviso ali, né, para a secretaria e só reservar, então, fica esse convite especial para o próximo culto, na verdade, então, dia 21 de setembro, daqui a 2 semanas. E os aniversariantes, então, dessa semana, no dia 7, a Beatriz, no dia 9, a Nancy, no dia 10, o Fernando, a Kelly, a Renata e o Sérgio, no dia 13, o João, a Martina, e também temos aniversário de casamento, no dia 10, o Max e a Fabiana Riffel, completando 15 anos de casamento, e também no dia 13, o Sérgio e a Ana Vanessa, completando 11 anos de casados. Então queremos orar por todos vocês, né, os aniversariantes também, e também, nesse momento da nossa oração, possamos colocar diante de Deus aquilo que queremos pedir e agradecer a Ele também. Oramos, assim como estamos, ao nosso Deus. Senhor Deus, de graça e misericórdia, nós te agradecemos, porque em Cristo recebemos o perdão que reconcilia e restaura nossa comunhão contigo e com o nosso próximo. Assim como Paulo exortou Filemão ao receber Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão amado na fé, também dá-nos corações dispostos a escolher sempre o perdão que acolhe e reconcilia relacionamentos distantes e testemunha o poder transformador do teu Evangelho e da tua graça. E guiados pelo teu Espírito Santo, possamos abrir mão da mágoa,
do rancor e viver em liberdade e amor, certos do perdão em Cristo. Mas, Senhor, também queremos trazer diante de Ti todos os nossos irmãos que estão passando por um problema de saúde, tratamento. Queremos, Senhor, pedir a Tua graça seja sobre eles, em especial pelo pastor Mário Horst, pastor Edgar Leite, pastor Ademir Stahl, e também pela Liz Dutra, a Elizabeth Ram, o William, o Darley Ginter, a Ieda Lang, também pela Denise Cortese, o Walter Fernandes, a Vitória Ludwig, a Darcilma e o esposo Tomás, o Tiago Quirino, também pedido pelo Leomar Matos. Colocamos, Senhor, todos eles diante da Tua graça. Também, de forma especial, agradecendo pela vida do nosso pastor Horst, que também recentemente fez cirurgia. Queremos, Senhor, que continues o abençoando juntamente com a sua família neste tempo de recuperação. Cuida, Senhor, de todos eles. Consola também, Senhor, os que vivem o luto, a saudade, a despedida dos seus entes queridos, falecidos, com a certeza da vida eterna, a esperança da ressurreição. Queremos, de maneira também especial, pedir pelos familiares do Senhor Haroldo Coleiro Silva, que chamasse diante de Ti, junto a Ti. Pedir, Senhor, que teu consolo ao seu filho Fabiano, Cora, e também da sua neta Elisa e seus demais familiares. Que Tu seja, Senhor, todos eles, o consolo que eles precisam nesse momento. Entregamos, Senhor, diante de Ti também, e rogamos as Tuas bênçãos sobre todos que completam mais um ano de vida, também aos casais que completam mais um ano de união. Abençoa, amado Pai, nossa igreja, com Teu Espírito Santo, a todas as nossas congregações, nosso seminário. Abençoa, Senhor, a diretoria nacional da nossa igreja, os alunos, funcionários, pastores, que possam, Senhor, sempre com amor servir a Tua igreja, levando a Tua palavra a todos que precisam. Senhor, nosso Deus, olha também com bondade e misericórdia para o nosso Brasil. Nesse dia 7 de setembro, possamos recordar, renovar o nosso coração na alegria de sermos brasileiros. Concede sabedoria e paz aos que governam e trabalham por esta nação, para que sirvam sempre com amor e dedicação ao povo principalmente. Que possamos sempre celebrar a liberdade que vem de Ti, vivendo como uma nação unida e abençoada. Amém. Convido a congregação a se colocar de pé. Cantemos em conjunto o prefácio. O Senhor seja convosco. E com teu espírito. Levantai os vossos corações. Graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo.
lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, portanto com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Confessada hoje neste culto e que são arrependidos dos seus pecados, que creem na presença real de Cristo na Santa Ceia, que desejam receber perdão, fortalecimento e consolo através do Santo Sacramento. Mas se tiverem dúvidas a respeito disso, mas gostariam de participar, a gente convida então a conversarmos conosco após o culto para receber a orientação e posteriormente vir a estar conosco junto na mesa do Senhor.
Vinde, pois, tudo está preparado. Convido o pastor Boris, também, se for possível, o pastor Joel, para nos auxiliar, então, nessa sessão. Beba o sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo para o teu perdão. Beba o sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo para o perdão dos teus pecados.
convido a igreja a se colocar de pé. Cantemos conjunto o nome de missa. Cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, até que venha. demos graças ao Senhor e oremos. Senhor Deus, damos-te graças por nos fortaleceres na fé, por meio do corpo e sangue de teu Filho Jesus Cristo. Que esse sacramento nos confirme a certeza do perdão e nos sustente na esperança da salvação. Fortalece-nos para vivermos segundo tua vontade, guiados pelo teu Espírito, até o dia da volta de Cristo. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim, então, chegamos no final de mais este culto ao nosso Deus, também na certeza que recebemos dele as suas bênçãos, a sua graça. E concluímos, então, o próximo hino que segue. Um bom 7 de setembro, em família, um bom final de semana a todos.